Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa terceira aula. Nós falamos antes sobre a questão do lugar, agora nós vamos falar sobre a forma diferente na questão da adoração, tá? Do louvor e da adoração. Então, querido, é muito importante a gente compreender que Jesus ele estava anunciando para aquela mulher samaritana não só uma mudança do lugar, mas também da forma de se adorar, tá? E vamos ler o texto de João 4:23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é. Ele está anunciando um novo tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que Jesus está explicando aqui, querido, é que a partir desse momento, né, que a partir dele a coisa muda, né? Existe uma mudança também na questão da forma de se adorar, da forma de se conectar a Deus, né? E é importante a gente compreender isso. Gente, para a gente conseguir entender melhor essa mudança de forma, é importante a gente compreender como que se fazia o culto, né? O culto, é importante lembrar que o culto, no período que vigorou a lei de Moisés, era baseado no sacrifício de animais, né? Os sacrifícios de animais que se faziam no templo. Essa era a principal ocupação dos sacerdotes. Como nós podemos perceber no livro de Êxodo e também no livro de Levítico, basicamente, gente, o animal mais sacrificado era um cordeiro, embora havia situações que pudesse ser um bode ou até mesmo um novilho. Outros sacrifícios exigiam apenas aves, né? A presença de aves. Estas eram também aceitas quando o ofertante não tinha posse suficiente para poder ofertar o gado. Então, o que se acontecia? Quando a pessoa não tinha uma condição melhor, ela acabava ofertando aves. Então, essa era a forma, o formato da adoração que existia no Velho Testamento. Tá? A Bíblia, querido, nos mostra que todo aquele sacrifício, toda aquela forma que eles tinham, era projeção para o futuro. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que porquanto a lei não é a sombra de bens futuros, ela não tem a imagem exata das coisas. A Bíblia vai dizer que a lei, né, era uma projeção, era uma sombra para o futuro que nós estamos tendo, né? Era uma projeção para que hoje, o que tem acontecido hoje. Então a lei, ela é uma sombra, gente. Deus tinha projetado algo para o futuro, para o nosso tempo, e ele coloca a lei, né, como algo que viria a ser um propósito concreto daquilo que ele estabeleceu. Então, quando você pega todos esses sacrifícios, essas coisas que aconteciam, ela tinha uma projeção para o futuro. Deus estava idealizando e mostrando algo que ele queria para o futuro. A lei é dessa forma, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Colossenses 2,16, a Bíblia diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou por causa dos dias de festas, ou lua nova ou sábados, que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando a Bíblia está dizendo que isso é sombra de bens futuros, ele cita algumas coisas aqui, né? Comida, ele fala sobre bebida. Então, existia muitas formas e muitas coisas no Velho Testamento que mostrava-se alguns rituais e alguma forma de poder adorar a Deus que era uma projeção para o futuro. Ele fala de dia de festas. Quando você vai ver as festas que existiam no Velho Testamento, né? Festa das primícias, você vê festa dos pães ázimos. Então, todas essas festas elas tinham uma projeção, né? Lua nova, o sábado em si, ele tinha uma projeção. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Hebreus, que existe um repouso sabático para nós. Então é uma projeção para o futuro. Todas as coisas, essas festas, eram uma projeção, era uma sombra do que Deus queria. Então todas essas coisas tinham uma simbologia. Olha o que Paulo escreve para Coríntios. 1 Coríntios 10, 11, ele diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para de quem são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que cuida está em pé, veja para que não caia. Ele está falando, gente, do povo de Israel. E ele usa essas coisas, eles são figuras que ilustravam o que aconteceria no nosso tempo. Ele está deixando bem claro, gente. Tudo isso, né, foi estabelecido para nós, de quem é chegado o fim dos tempos. Todas essas coisas são figuras para mostrar aquilo que Deus queria, o propósito de Deus, e ensinamento para as nossas vidas. Romanos 15, 4 diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela fé e paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando você olha essas afirmações, você vê que cada coisa que Deus fez lá atrás tinha uma projeção simbólica para o futuro. O sacrifício de animais era um, né? Deus não queria o sacrifício de animal, gente, mas existia uma projeção para o futuro.
né? Uma projeção para aquilo que Deus havia estabelecido. E isso, gente, é muito importante, porque a Bíblia diz, aponta para João Batista, por exemplo, dizendo para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande propósito do sacrifício era apontado para Cristo, né? Então, assim, Cristo fez o verdadeiro e único sacrifício. Então, existia uma projeção lá atrás que apontava já para o futuro que viria. Agora, a gente precisa compreender que isso se tornou lei, mas isso já era feito antes da lei. Esse culto, a gente poderia dizer assim, era um culto que era feito através do sacrifício de animais. Por exemplo, Noé, quando ele sai da arca, a Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 19, diz assim: todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé uma arca ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Então, querido, a gente pode entender que aquilo ali era um culto. E a Bíblia diz que Deus, ele sentiu esse cheiro, né? Esse sacrifício que foi feito. Era a forma deles poderem estabelecer culto a Deus. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então você vê que Deus aceitou esse culto. A Bíblia usa essa expressão, sentiu o cheiro suave. O próprio Deus, gente, pediu para Abraão, né, em relação ao sacrifício, lá em Gênesis 15, 7, ele diz algo interessante, ele diz assim, ó: e disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que tirei de Ur dos caldeus para lhe dar a terra por herança. Perguntou-lhe Abraão, o soberano Senhor: como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha e uma cabra e um carneiro, todos os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Esse sacrifício era estabelecido lá atrás pelos patriarcas, né? Embora na lei de Moisés, que isso foi revigorado, né, de forma correta, isso foi colocado de forma correta, você vê os patriarcas, você vê, por exemplo, Jetro, sogro de Moisés, estabelecendo esse sacrifício, fazendo culto ao Senhor através desse sacrifício. O próprio Isaac, gente, quando Abraão ele vai sacrificar no monte, olha o que ele fala lá em Gênesis 22, 6. Ele diz assim: e tomou Abraão a lenha, holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho. E tomou fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, ou sacrifício, né? Então, assim, ele está dizendo o seguinte: eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, né? Está aqui todas as coisas, mas está faltando o cordeiro. Porque o cordeiro, gente, era a forma de cultuar Deus. Era a forma que eles encontravam. Claro que isso se tornou lei depois. A Bíblia fala que isso se tornou lei. E eu acho interessante que até debaixo de lei, isso aponta para Cristo e aquilo que Jesus iria fazer para as nossas vidas. E o que ele esperava de nós. Levítico, capítulo 1, versículo 1, fala algo interessante. Ele diz assim, ó: e chamou o Senhor a Moisés e falou a ele toda a congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: e quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado. Este é, de gado, vácuo e de ovelha. Se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Irmão, esse era o padrão, né? Esse era o padrão. Tinha que oferecer algo para Deus sem defeito. Então, querido, isso apontava para uma adoração, para uma projeção de futuro. Quando nós nos oferecemos, por exemplo, a Deus, a Bíblia diz que hoje nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. Tudo que você vai oferecer para Deus precisa ser algo purificado, limpo, sem defeito, né? A Bíblia diz que era um padrão. Você não oferecia qualquer coisa para Deus, né? E a Bíblia diz: a porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Irmão, você vê cada coisa, cada simbologia. E ele diz assim: oferecerão o sangue e aspergirão o sangue ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então os esfolará em holocausto, e partirá em pedaços, e os filhos de Arão
e o sacerdote porão fogo sobre o altar, porque em ordem a lenha e sobre o fogo. Também os filhos de Arão e os sacerdotes porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha, que está o fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavarão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar e holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por gado miúdo, de ovelha ou cabras, para o holocausto oferecerá sem defeito. Você vê essa expressão aparecendo direto, sem defeito. Tinha que oferecer algo para Deus sem defeito. Eu acredito, querido, que cada parte desse holocausto ele tem uma figura para nós, né? E nos leva a entender algo. Ele diz, primeiro, o animal tinha que ser imolado. O animal, depois de ser separado, querido, um animal sem defeito, né? Ele teria que agora ser imolado, ele teria que morrer. E isso aponta para o sacrifício vivo das nossas vidas, né? Isso aponta para aquilo que nós oferecemos a Deus, né? Hoje o sacrifício é vivo, né? A Bíblia diz que o sacrifício é vivo. Então hoje nós temos que nos oferecer de forma limpa para Deus, né? O culto, ele precisa ser um sacrifício vivo. Nós precisamos nos abster o nosso corpo de toda coisa que é ruim para oferecer a Deus. Segundo, ele fala de ser esfolado, de tirar a pele, o couro. Isso eu acredito que é um acesso interior. Deus quer muito mais do que culto, querido. Ele quer uma expressão de uma adoração que procede de um coração sincero, né? Isso tem que ter um coração sincero. O interior precisa estar conectado, até porque Deus fala em relação a Isaías, quando ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O nosso interior precisa estar conectado com aquilo que nós estamos expressando. Não viver só de aparência, não trazer algo só de aparência para Deus, mas de uma forma diferente. E ele fala em ser cortado em pedaços. Deus lida, querido, em cada parte, em cada área distinta da nossa vida, né? E eu acredito que a adoração ela tem um peso enorme na questão de como nós nos relacionamos com Deus, como Deus ele trabalha. Quando você pega a adoração, querido, você entende que Deus ele trata no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Deus vai lidando com cada parte. Irmão, essa conexão existe em cada parte. Deus trata em cada parte, querido, né? Quando você está em um ambiente de adoração, nós vamos falar sobre isso depois, Deus está lidando com o seu corpo, através das expressões, Deus está lidando com o seu espírito, que é o elo de ligação a Deus, e Deus está lidando com a sua alma, querido. E a sua alma é a sede do seu pensamento, sentimento, desejo, vontade. Então Deus está tratando em todas essas partes, né? Quando você está tratando na questão da adoração. Deus mexe em tudo isso, e é importante. Nós vamos falar sobre isso depois. Ele disse que o animal precisava ser lavado. Querido, a adoração, ela nos ajuda, não só na remoção de sujeira, de impureza, mas também, querido, nós devemos oferecer a Deus algo que seja limpo, né? Então existe um processo de limpeza, mas existe também algo que nós devemos já se conectar com Deus em limpeza, né? E ele fala sobre ser queimado, e ele fala sobre ser totalmente aniquilado, reduzido a cinza. Eu acredito, querido, que Deus espera, como aquilo que João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O momento da adoração, querido, não é simplesmente palavras, não é simplesmente poesia. João Batista não estava dizendo isso da boca para fora, né? Ele estava dizendo, é necessário que ele cresça. É um nível de entrega onde ele é o alvo, onde ele é o objetivo, onde eu possa diminuir e ele possa viver algo dentro de mim de uma forma diferente. Então, querido, nós precisamos entender que toda essa questão do sacrifício de animais, ela tinha uma projeção para o futuro, né? Ela era uma sombra de uma projeção para o futuro. A adoração aponta para um padrão, querido. Quando você vai ver, por exemplo, a forma que os sacerdotes adoravam, quando eles entregavam o sacrifício, não era simplesmente a gente entender o quê? Deus não estava atrás só do sacrifício em si. Irmão, Deus não está atrás do sacrifício ou do culto em si. Deus está atrás, querido, daquilo que é expressão. Porque Deus não está atrás, irmãos, de pessoas que venham à igreja para poder simplesmente abrir a sua boca e cantar hinos. Deus está atrás daquilo que é o ofertante em si, ou daquilo que é o adorador. Quando Jesus está conversando com aquela mulher, ele diz, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está atrás de culto, ele não está atrás de adoração,
Ele está atrás do adorador. Ele está atrás daquilo que as pessoas estão expressando através do seu louvor, né? Ele está atrás da declaração em si. E tem um texto que nos mostra de forma fantástica como Deus está lidando com essas coisas. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 14. Lembra que nós estamos falando do culto que era oferecido através dos animais, tá? Então ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo, né? Ou o respeito? Então vamos lá. O que o filho deve ao pai? Honra. Deus está protestando, dizendo: vocês não estão me honrando, né? Adoração é uma forma de honrar a Deus, tá? Ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ele está deixando bem claro, gente, o protesto de Deus é: o filho precisa honrar o pai, assim como o servo honra o seu senhor. Gente, esses são dois tipos de relacionamento que nós temos com Deus, tanto de pai e filho, como de servo e senhor. Isso foi trazido para o Novo Testamento. Isso é fato. Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. A palavra Senhor significa dono, né? Nós somos servo, ele é o nosso amo, é fato. E a Bíblia deixa bem claro isso aí. Por exemplo, Tiago vai dizer o seguinte: quando vocês forem para outro lugar e vocês fazem planos no coração, né? Vocês dizem: vou para lá, vou fazer morada, vou conquistar as coisas vão fluir. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. Então ele está usando um relacionamento na questão de senhor e servo. Nós somos servo, querido. Assim como nós somos filho e ele é pai. Então é um protesto do coração de Deus dizendo: se eu sou seu pai, cadê a honra? Né? E o sinônimo de honra é o respeito para comigo. Então, querido, quando se trata na questão de nós nos envolvermos com Deus, ele está dizendo: onde está a honra? Onde está o respeito? Onde está o amor para comigo? Né? E ele diz: se eu sou o Senhor, onde está o temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, em que vos dizeis que tenhamos desprezado o teu nome. Eu vi alguém dizendo esses dias: não, pastor, mas isso aqui ele está falando para o sacerdote. Gente, a Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, que hoje nós somos sacerdote, tá? Então hoje todo mundo é sacerdote. Quando Jesus leva o povo ao Monte Sinai, é interessante que ele diz, a ideia lá era a seguinte: vocês vão ser a nação de sacerdote. Vocês vão ser o povo santo. Deus, querido, o planejamento de Deus era poder separar todo mundo para que pudesse cumprir o papel do sacerdote. Isso não ocorreu, querido. Aí, como o povo peca, a Bíblia diz que Deus ele separa a tribo de Levi. Mas, irmãos, hoje se cumpriu. O próprio Pedro escreve: hoje nós somos nação santa, povo eleito, adquirido, sacerdócio santo. Querido, ele está usando a expressão que todos nós hoje somos sacerdotes. Então, irmãos, é fato. Hoje todos nós somos sacerdotes. Eu vi alguém dizendo esses dias: mas Deus está falando com os sacerdotes. Hoje nós também somos sacerdotes, tá? Então vamos entender o paralelo do propósito que ele estava dizendo lá atrás. Ele diz assim: ó, oferecerei sobre o meu altar pão imundo. Uma das coisas do sacrifício era pão. E dizeis: em que havemos profanado? Dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? Quando oferecereis coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é fato. É importante a gente compreender. Ele está dizendo o seguinte: quando você se oferece animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Você vai ver se ele vai ter agrado de ti. Vamos entender aqui por partes. Primeiro, eles estavam oferecendo animal manco, cego, né? Animal coxo. Gente, o que acontece? Muitos animais, eles eram de alguma forma dilacerados, animais que algum predador pegou, então eles ofereciam a Deus. Porque qual que era o pensamento deles? Se vendia os animais, né? E o que fazia-se com esse animal? A gente acabou de ler, né, como funcionava. Ele era cortado em pedaços, ele ia para uma grelha, tinha uma grelha, uma parte ia para o ofertante, uma parte ia para o sacerdote e uma parte era queimada ao Senhor, essa gordura como oferta de sacrifício a Deus. Então o que eles pensavam, gente? Qual era o pensamento de quem estava ofertando? Eu tenho dois tipos de animal, o bom e o ruim. O animal dilacerado e o animal bom. Ele diz: o animal bom eu posso vender, eu ganho no mercado de alguma forma. Ele diz: o animal mau, ele vai fazer o que com ele? Gente,
a nível de sacrifício, não ia acontecer nada com ele. Por quê? Ele ia virar churrasco da mesma forma. E ninguém, irmão, ia mudar o gosto da carne para ninguém. Então, assim, qual que era o pensamento? O cara pegava e dizia, vou oferecer para Deus. Já que vai virar churrasco, eu ofereço para Deus e vendo o outro que tá bom. Gente, mudaria o sacrifício? Não, ele ia ser cortado em pedaços. Ele não ia ter um gosto ruim, porque de alguma forma um predador pegou ele, né? A carne não ia mudar o gosto dela por isso. Então, a nível de sacrifício, não ia acontecer nada, não ia mudar nada. É o que eles pensavam. Gente, não ia mudar nada no sentido de você oferecer para Deus. Mas por que Deus estava protestando? Porque a declaração que se fazia mudaria muito. Você lembra quando a gente leu lá no começo que o animal deveria ser sem defeito? Então, a declaração por trás do sacrifício faria. Gente, a declaração de amor, quando existe um nível de entrega a Deus, é o que faz a diferença, né? Existe uma declaração quando nós estamos louvando a Deus, quando existe adoração a Deus, existe uma declaração por trás. Não é simplesmente música, não é simplesmente culto, né? Por isso que Deus diz, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está atrás de culto, não. Deus está atrás do que nós estamos expressando através do culto, o que nós estamos nos doando e se entregando através do culto. Então isso faz toda a diferença no reino de Deus. Mas vamos continuar. Ele diz assim, oferece isso para o teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Aceitará ele a sua pessoa? Gente, o que está em jogo, geralmente, naquilo que é a questão do sacrifício, eu disse que ele é algo que representava para o futuro, e é importante a gente compreender, né? É uma sombra. O que está em jogo aqui é a pessoa, né? Ele diz, aceitará ele a vossa pessoa? A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 4, quando Caim oferece a oferta a Deus e Deus não se agrada, depois a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. A Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz o quê? E aceitou Deus a oferta de Abel e a sua pessoa. E aceitou Deus e rejeitou Deus a oferta de Caim e a sua pessoa. Porque se Deus está aceitando a oferta e a pessoa, é porque a oferta, ela representa a pessoa. Eu falo direto aqui. Quando você vai, por exemplo, numa festa de aniversário. Irmão, de verdade, eu brinco que hoje as festas mudaram, né? Antigamente você entregava o presente lá, colocava lá na caixa e pronto, irmão, e acabou, né? Hoje não, hoje você coloca nome. E é muito difícil isso, querido. Eu brinco com eles que às vezes é melhor não ir na festa. Por quê, irmão? Porque quando você coloca lá o nome e a pessoa está olhando aquilo, o presente, aquilo representa você. Não é verdade? A gente sabe que representa a gente. Porque você não vai dar um presente mais ou menos, porque seu nome está lá. Aí você vai dar o quê? Um presente ruim? Aí a pessoa abre e fala, fulano de tal, deu um presente bem mequetrefe, né? Então, assim, aquilo representa você. Então é importante a gente compreender o quê? Que quando nós estamos dando algo para Deus, aquilo nos representa, irmão. Então Deus não está só rejeitando aquilo que é oferta, aquilo que é o louvor, a adoração, ou aquilo que realmente a gente está dando, mas Ele está rejeitando a nossa pessoa. Então, querido, a nossa mentalidade deveria ser diferente quando a gente entra dentro da casa de Deus para poder adorá-lo, né? A adoração, ela deveria ser algo maior, mais forte, uma expressão mais forte daquilo que nós sentimos para Deus. Porque o que está em jogo não é aquilo que nós estamos falando, é a nossa vida, é a nossa pessoa. Vamos continuar a leitura. Aí ele diz o seguinte, gente. Ele diz, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplico, pedi a Deus que seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Quem há também que vos feche as portas por nada e não acenda fogo no meu altar? E ele usa a palavra debalde, né? E não tenho prazer em vós, porque está em jogo a nossa vida. Diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei oferta da vossa mão. Eu acho muito interessante e isso nos mostra que Deus não está atrás do culto em si. Porque Ele está deixando bem claro, há quem feche a porta do templo. Ele está dizendo, se vocês forem colocar isso para mim, Ele está dizendo, melhor fora vocês fechar a porta do templo. Porque vocês estão acendendo fogo no meu altar de forma inútil. Ele usa a palavra debalde, né? Por quê, gente? Porque Deus não está atrás da oferta em si. Deus não está atrás do culto em si. Deus está atrás daquilo que representa a pessoa, né? Então, quando se oferecia o animal, a gente poderia pensar o quê? Vai virar churrasco mesmo? Dá lá a declaração, gente.
Quando você vem para a igreja, é a declaração, é o que você está fazendo, é a forma que você faz, né? É a forma que você está entregando. E quando eu falo isso, eu falo de louvor, eu falo de adoração, eu falo de expressão através do corpo, eu falo de oferta, né? Eu falo de oferta, dízimo, porque todas essas coisas são expressões daquilo que a gente sente, né? E isso representa a nossa vida. Isso representa quem somos. Então, o que nós estamos entregando para Deus, gente, Deus está dizendo o seguinte: eu prefiro que vocês não. Você feche a porta do templo. Eu prefiro que vocês não façam nada do que fazer a coisa mal feita. Eu prefiro que vocês não façam nada, porque acender o fogo é inútil. É inútil, eu não estou aceitando. Eu não quero isso, Deus está dizendo. Então é muito importante a gente compreender de que forma nós estamos fazendo as coisas para Deus, gente. Tá? E agora você fala, pastor, mas o que acontece é que eles talvez não tinham condição de oferecer o melhor. Talvez eles não tinham condição de oferecer aquilo que é realmente o mais importante, né? Por isso que eu falo, quando a gente vai oferecer algo para Deus, tem que ser o melhor. E você talvez está dizendo, pastor, mas eles não tinham condição. Eles tinham, gente. Eles tinham. Eles tinham sim. Quando você vai ver o versículo 14, ele diz assim, pois maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Ele está dizendo, maldito é o enganador, porque tem condição de oferecer o melhor. Eles tinham, gente, condição de entregar o melhor. Mas eles estavam dizendo o seguinte, eu vou entregar qualquer coisa mesmo. Então, assim, Deus está atrás, não do culto em si, gente. Deus não está atrás do culto. Eu já falei nas primeiras aulas que, na verdade, o culto em si, ele tem no céu. E o culto de qualidade. O que Deus está atrás é da pessoa. O que Deus está atrás é o que representa para a pessoa. Porque se a pessoa, aquilo que é o culto, ela deve ser colocado para fora. Ela deve expressar, querido, honra, amor, entrega, dedicação, carinho por Deus, né? Isso deve ser expressado através das nossas vidas. Então, irmãos, era malandragem deles. Eles não entregavam o melhor porque não queriam, porque simplesmente não davam importância para Deus. Então é importante a gente compreender isso, querido. Depois ele diz o seguinte, porque eu sou o grande rei. Gente, nós não estamos oferecendo nada, as coisas para qualquer pessoa. Nós não estamos oferecendo para um Zé Mané da vida. Nós estamos oferecendo as coisas para o grande rei. Ele é o Deus temível, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida, ele é o nosso Abba, ele é o nosso papai, ele é o nosso Senhor. Então nós deveríamos oferecer a ele o melhor. Nós deveríamos oferecer a ele tudo que nós temos de coração. Nós deveríamos expressar a ele o melhor. Então, querido, Deus está de olho na declaração que nós estamos fazendo. Deus está de olho, né, daquilo que é o melhor que nós estamos dando. Então, querido, eu estou introduzindo isso para mostrar para vocês que a forma mudou. Amém? Mas a forma mudou, querido, mas lá atrás Deus já expressava o que ele queria através do culto dos animais. Então nós vamos continuar trabalhando essa ideia, querido, para que você possa compreender que lá já expressava a honra. Deus já queria que distinguisse de uma forma diferente ele. Tá? E hoje, querido, que nós temos outras formas de poder adorar, nós vamos fazer de qualquer jeito. Então, irmãos, fica aqui essa primeira parte, querido, para que a gente possa compreender melhor. Deus espera um culto que realmente seja uma expressão de entrega, de amor, de dedicação. Amém? Então nós vamos trabalhando esse conceito, querido. Nós vamos trabalhando esse conceito de como funcionava e de como vai funcionando, né? Como essa revelação de algo maior vai vindo para o Novo Testamento. Deus abençoe você, em nome de Jesus.